Bom dia, boa tarde, boa noite. Este daqui é o primeiro minicurso de como programar em Python. Antes de começar o minicurso em si, só queria apresentar para vocês o Tony, o software que a gente vai estar utilizando ao longo do minicurso. É, o link dele vai estar na descrição, para quem já quiser baixar. Ele é bem útil porque ele tem algumas funções muito boas que eu vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje. Ele também é bem simples de ser usado, então a gente vai estar usando bastante ele ao longo do curso. Mas vamos lá para o que realmente interessa. Como programar em Python. O começo. Para mim, Python tem três pilares que a gente tem que dominar. Que é as operações aritméticas, operações relacionais e as operações lógicas. As operações aritméticas é onde a gente vai fazer todas as nossas contas. São com essas operações que vai ser possível a gente fazer nossas contas e resolver nossos problemas em Python. Além delas, a gente tem as operações relacionais e as operações lógicas. Essas que são muito importantes para o próximo minicurso sobre estruturas de repetição e de seleção. Porque sem esses dois conceitos a gente não vai conseguir entender o que é estrutura de repetição e seleção. Mas não se preocupem, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir resolver esses problemas. No caso, entender isso daqui. Operações aritméticas, a gente tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. Todo mundo já conhece elas, todo mundo deve usar aí basicamente que diariamente essas contas. Em Python não é muito diferente. 1 mais 1 é igual a 2, 5 menos 3 é igual a 2, 1 vezes 2 é igual a 2 e 8 dividido por 4 é igual a 2. Multiplicação, a gente usa o asterisco, mas isso aqui eu acho que é tranquilo para todo mundo, e a divisão é a barra. Eu acho que todo mundo já está habituado a usar dessa maneira no computador, né? Então acho que isso é bem tranquilo. A potenciação pode ser um pouco diferente para algumas pessoas, porque em Python a gente usa asterisco asterisco. Mas de resto tudo tranquilo. O único problema disso é que em nenhum momento eu falei sobre radiciação. Como assim? Não tem radiciação em Python? Lógico que tem. Porém, a gente tem que fazer radiciação por meio de potenciação. Então, caso alguém não lembre, vou fazer rápida recapitulação. Spoiler da aula, do próximo tópico. Mas tudo bem, não tem problema. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Essa parte aqui, eu acho que ficou claro para todo mundo. Todo mundo sabe fazer potenciação. Porém, talvez isso aqui, não imagino que seja novidade, mas relembrar nunca é ruim. 2 elevado a x sobre y é igual a raiz de índice y de 2 elevado a x. Isso aqui é uma propriedade da potenciação, né? Então acho que em algum momento todo mundo já viu isso daqui. Se não viu no ensino médio, deve ter visto em pré-cálculo, cálculo 1 ou cálculo 2 até. Então só mais um exemplo, agora montando para onde cada coisa vai. O divisor vai vir o índice e o número que está sendo dividido passa como o expoente do número que está, né? Que está na operação, no caso 2. Né? Então só lembrando como faz aqui em Python, dois asteriscos. Não esqueçam dos parênteses, porque se você não colocar os parênteses, você vai cair nesse caso aqui de baixo. Muito provavelmente. E nesse caso aqui de baixo, claramente é diferente desse daqui do lado direito. Então tome cuidado, lembre de colocar os parênteses, parênteses são muito importantes. Se você colocar parênteses demais, isso vai tirar um pouco da eficiência do teu código, mas nesse primeiro momento a gente está focado em aprender e utilizar as coisas. Então usem e abusem dos parênteses, não tem problema nesse momento colocar os parênteses. Se vocês quiserem, para lembrar, podem colocar parênteses aqui no X, podem colocar no Y. Se quiserem colocar outro parênteses aqui, podem colocar no 2 aqui também. Fiquem à vontade. Só não esqueçam de colocar os parênteses, tá? Porque sem os parênteses vai dar errado. Se você colocar com, seu código vai um pouquinho mais lento, de certo modo, mas ele vai funcionar perfeitamente. Então, dessa parte era isso, de potência. Agora vou voltar aqui para os slides e a gente pode ver que a gente tem a divisão inteira e o resto da divisão. Basicamente,
uma coisa complementa a outra. Nesses dois casos, a gente não trabalha com números decimais. Talvez agora tenha ficado mais claro para vocês os resultados desses exemplos que eu estou falando. Se você não usar números decimais, o resultado de uma divisão de 3 por 2, a divisão inteira, vai resultar em 1. Por quê? Porque, se a gente voltar aqui pro meu Paint, eu tenho explicado para vocês. Só eu que agora não tô vendo meu Paint, mas vocês estão vendo. Que é aqui. Basicamente, 3 dividido por 2 é igual a 1. Se a gente for considerar a parte decimal, né? Me perdões. 3 dividido por 2 é igual a 1 com o resto 1. Porém, ao longo da nossos estudos de matemática, a gente descobriu que existe números com vírgula. Então, a gente passou a deixar o resto e a gente decidiu sempre deixar o resto zero, fazendo números decimais. Porém, para essas duas operações, a gente não utiliza essa parte. Então, isso daqui não tem. Isso aqui não tem. Então, basicamente, como a gente pode ver aqui embaixo, a divisão inteira de 3 por 2 nos resulta em 1. Então, 1 é a nossa divisão inteira. E o resto da nossa divisão vai ser o nosso resto da divisão. Lembrando que em Python, no resto da divisão, a gente usa porcentagem. Então, se vocês virem porcentagem, lembrem, é resto da divisão. E não 1 sobre 100. Tá? Tomem cuidado. Isso aqui são coisas diferentes. Cuidado. Mas, tirando isso, eu acho que é bem tranquilo. Só para reforçar e que todo mundo entenda, mais um exemplo. 3 dividido por 7. O divisor inteiro disso é 2. Divisão. E o resto da divisão é 1. Então, espero que tenha ficado claro isso aqui pra vocês. Aqui é divisão inteira. Mil perdões por estar errado aqui. Mas é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês que nessas duas operações a gente não usa número com vírgula. Então, não se esqueçam disso. Isso aqui é pouco utilizado? É. Mas em alguns casos, se você não utilizar isso, o teu código vai ficar muito grande, talvez você não consiga fazer por algum motivo. Você tem que pensar em vários métodos de como só ficar com um divisor inteiro sem considerar a parte decimal. Então, lembrem, existem essas duas operações, barra barra e porcentagem. Lembrem-se delas, não esqueçam delas. Elas são extremamente muito úteis e podem economizar muito tempo na hora de resolver um problema. Então, vamos voltar para o slide. Porque agora a gente vai entrar para a parte divertida de programação, que basicamente é programar. Pelo menos eu acho divertido. Eu espero que vocês achem também. Pra mim não me sentir excluído. Então tá. Já estão vendo o Tony? Eu tô vendo aqui. Só eu que não tô vendo o Tony. Mas agora eu estou vendo o Tony. Então vamos lá. Primeira função que a gente vai aprender em Python. Que legal, minha primeira função em Python. Sim, muito divertido. A primeira dela é a função print. Nela, a gente consegue imprimir o valor do nosso terminal. Olha que maravilhoso. Só tenham cuidado. Lembrem-se, frases vai entre aspas. Aspas simples também funciona. Mas lembre-se, coloque entre aspas. Pode ser aspas simples e aspas duplas, não tem problema. Eu tenho costume de usar aspas duplas. Porque em C eu usava aspas duplas. Aí eu aprendi C antes de Python, então eu fiquei acostumado a usar aspas duplas. Mas aspas simples também funcionam. Se vocês querem fazer rapidão, usem aspas simples, porque o botão da aspas simples é só você apertar o botão da aspas. Aspas duplas você tem que apertar Shift aspas. Então, decidam vocês o que vocês querem usar. Tem essas duas maneiras. Aprendido a nossa primeira função, vamos usar as operações. Para usar nossas operações, a gente tem 3 métodos. Vou começar pelo mais básico de todos, que é fazer nossas operações dentro do print. Isso é eficiente? Nem um pouco. Por quê? Porque toda vez que você fizer uma operação, você vai ter que vir aqui, vai ter que apagar, vai ter que digitar outra. Ah, eu só posso trocar o sinal. Você pode só trocar o sinal. Mas existem métodos mais fáceis de fazerem isso, porque talvez no código você não tenha só um print.
você pode ter... Opa, isso aqui não. Você pode ter vários. Aí, você não vai querer ficar mudando em todos. Você quer fazer algo melhor. Né? Só mostrando que isso que funciona também, né? Então, você quer ir um pouco mais além. Você quer usar x vezes y, por exemplo. Mas você quer mudar os valores de x e y num lugar mais fácil. Você quer fazer essa operação mais fácil. Então, você pode atribuir um valor às suas variáveis. Número escolhido aleatoriamente. 5 e 2. Então, todo mundo sabe que isso aqui resulta em 10, né? Vamos mudar um pouco. Vamos colocar 6. 6 é um bom número. Vai dar 30. No começo do mini curso, eu falei que no Tony a gente tinha uma função muito legal. Ela se chama depuração. Com a depuração, a gente pode analisar nosso código passo a passo. O que isso implica pra gente? A gente consegue analisar o nosso código de maneira bem clara e o Tony mostra isso pra gente, bem explicado. Primeiro, ele analisa a primeira linha, print. Então ele sabe, a partir desse momento, ele sabe que ele tem que colocar alguma coisa no nosso terminal, que é essa área aqui de baixo. Mas o que colocar? Aí ele vai lá e ele vê o que está entre os parênteses, por isso que eu falei que parênteses é tão importante. Sem parênteses não vai dar certo. Ele vê, tem escrever mini curso E3. Que legal, vou escrever no nosso terminal mini curso E3. Então a gente pode ver que ele vem aqui e escreve. Na terceira linha, a gente está atribuindo um valor a x. Então ele vê, 5. Vou atribuir 5 a x. Então aqui no canto direito, temos o nome das nossas variáveis e os valores que elas possuem. Então, a gente tem uma variável x, cujo seu valor é 5. Ah, Luigi, eu não estou vendo isso daqui no meu Tony. Se você vier ali em View, não vai mostrar aqui para vocês, mas quando você for em View, vai mostrar várias coisas para vocês. Uma delas é a variável, por exemplo, eu assumi, agora habilitei a variável. Outro que eu uso é o shell, o terminal, que é basicamente a coisa mais importante, além do texto aqui que a gente escreve. A segunda coisa que eu ativei foi o Assistant, porque ali ele mostra os erros de sintaxe, mostrando a linha que a gente errou. Então é bem legal ter ele. Mostra no terminal também? Mostra. Mas o terminal eu acho que fica meio poluído. E um bem legal também que a gente tem o Files, que a gente consegue colocar aqui a pasta que a gente está. Então, por exemplo, os meus arquivos estão C, no usuário Luigi, na pasta OneDrive, área de trabalho, na pasta Tony. Então vocês podem estar navegando, eu acho que se eu, por exemplo, vim para a área de trabalho, bem, aparece muita coisa, aparece tudo tem na minha área de trabalho. Mas enfim, aqui você pode estar vindo aqui abrindo outros códigos e tá vendo eles tranquilamente, ao mesmo tempo. Então só mostrando que isso aqui também usa, mas eu vou tirar aqui. Files. Então vamos lá. Próximo passo aqui, atribui o 6 à variável y. Então atribuímos, a gente pode ver aqui na direita que realmente foi atribuído. E no print, a gente vê que vai ser feito x vezes y. X tem valor 5. Y tem valor 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Escreva o valor 30 no nosso terminal. E escrevemos 30 no nosso terminal. Esse aqui é o segundo método de ser feito. Porém, a gente ainda está utilizando a operação no print. E se o seu código é muito longo e os valores estiverem no começo do código, o print lá no final, talvez seja mais fácil você fazer isso de outra maneira. Tá, só queria saber se tinha copiado assim. Que aí seria atribuindo a conta a uma variável. Deixa eu separar aqui, agonia. Então, a partir do momento que a gente atribuiu uma conta a uma variável, essa variável vai ter como resultado o valor desta conta. Então, se a gente quiser colocar mais coisas, a gente pode colocar outras coisas nessa conta, como por exemplo, W. Nosso W vai ser igual a 2 elevado a raiz quadrada de 2. Por quê? Porque eu pensei, né, que eu fiz esse adendo da radicação. Então vamos utilizá-los. Então isso aqui vai ser x vezes y mais w. Vocês poderiam colocar, sem problema nenhum, um parênteses aqui, até aqui, para ter certeza que para que essa multiplicação vai ser feita antes. Mas não precisa, porque o Python leva em consideração primeiro a multiplicação antes da soma.
Então, outra coisa que poderiam fazer era colocar o parênteses aqui. Então ele vai primeiro somar y com w, para depois fazer a multiplicação. Mas não é isso que a gente quer, só estou mostrando que é possível fazer isso. Que leva em consideração parênteses, colchetes e chaves, então a gente pode colocar parênteses, colchetes, opa, foi chave e colchete, que não tem nenhum problema no nosso código. Então vamos, opa. Por exemplo, eu coloquei um print vazio, ele não colocou nada no nosso terminal, mas a gente pode ver que os valores a cada variável foram atribuídos. Só voltou a colocar o z aqui. Então podemos ver que a nossa variável c ela equivale ao valor de 31.4142, né? A gente sabia que x vezes y dava 30 e a raiz quadrada de 2 é 1,4142. Temos mais casas decimais, mas elas não importam aqui muito pra gente nesse momento. E por último, vou mostrar aqui novamente a divisão inteira. Vou usar 9 divisão inteira por 6. A gente pode ver que isso aqui é 1. Por quê? 9 dividido divisão inteira por 6. A gente vai ver que quando a gente multiplica 6 por 1, vai ficar 9 menos 6, que vai resultar em 3. E nenhum número inteiro multiplicado por 6 nos gera 3. Então a nossa divisão termina aí. E o nossa divisão inteira equivale a 1. Se a gente trocar isso aqui por porcentagem, lembrando, porcentagem não é 1 sobre 100, é resto da divisão. Isso aqui vai nos equivaler a 3. Né? Então, tomem cuidado com a porcentagem. Não interpretem ela errado. Mas bem, de operações aritméticas, era isso que eu tinha pra falar. Só vou tomar uma água antes de passar para a próxima parte. Vamos lá. Operadores relacionais. A gente usa 6 operadores relacionais. Só um que pode ficar meio estranho pra vocês, que é o igual. Já vou falar dele. Mas os outros todo mundo já conhece. Diferente, maior, menor, maior que e menor que. Ah, Luigi, por que igual é diferente? Porque esse igual não é o igual que a gente está utilizando aqui no Tônio, por exemplo, de atribuir um valor de 9 resto de 6, resto da divisão de 6, a z. Um igual só quer dizer atribuição. Dois iguais está fazendo uma comparação entre dois números, como a gente pode ver. Aqui, né, eu joguei o Tony pro lado pra gente conseguir ver as duas coisas e ver a diferença. Que nesse caso aqui de... Opa. Deixa eu vir pra cá. Passei o slide. Mil perdões. De x igual a y, a gente está vendo se o x tem o mesmo valor que y. Então eu falei que x é igual a 5 e y é igual a x. X igual a y, a gente está comparando e vendo se eles têm o mesmo valor. Sim, eles têm o mesmo valor. E isso nos gera um resultado verdadeiro. E o diferente é a mesma coisa. X diferente de y pode resultar em um resultado verdadeiro ou falso. Utilizando esse no mesmo exemplo anterior, x igual a 5 e y igual a 5, a gente sabe que que 5 é igual a 5 e não diferente. Então isso aqui nos gera esse resultado falso. Então vou voltar aqui para o Tony e a gente vai fazer esses dois exemplos. Então a gente vai declarar que x é igual a 5, y é igual a 5 e z vai ser igual a x igual a y, w vai ser igual a x diferente de y. Não se preocupem, o programa sabe que esse igual aqui é de atribuição e a conta só vem pra cá. Então não se preocupem com isso. Lembrei, achei onde estava o espaço. Eu tenho agonia, eu tenho toque, então eu tento deixar tudo bonitinho assim. Vou colocar mais um print pra vocês verem. Aqui, y, w, errado. E a gente pode ver que realmente o z nos resultou num valor verdadeiro e o w no valor falso, que é exatamente como eu tinha apresentado ali no slide para vocês. Passando o slide, a gente tem a parte maior e menor. Eles funcionam exatamente do mesmo modo, então ele só faz essa parte lógica e vê se o valor é maior que o outro, resultando em um valor verdadeiro ou falso. Neste caso, eu utilizei x igual a 6, então vou alterar aqui no Tony. E o nosso z vai ser maior
e o W o menor. Então, o nosso resultado esperado é que a gente veja que x realmente é maior que y, obtém um resultado verdadeiro. E que y não é maior que x, porque y é 5 e x é 6, e 6 é maior que 5. Então, a gente vai rodar o nosso código aqui e a gente vai ver exatamente isso. 6 é maior que 5, mas 5 não é maior que 6. E isso também vai nos aplicar para o nosso próximo slide. Só que agora é com maior ou igual. Então, só basta colocar o igual à direita do símbolo de maior ou igual. Quer dizer, maior que e menor que, como eu coloquei aqui. E a gente pode ver que no meu slide ali a gente fala que x maior ou igual maior ou igual a y pode resultar num resultado verdadeiro ou falso de novo. E utilizando o mesmo exemplo, a gente pode ver que realmente x é maior ou igual a y e que x é menor ou igual a y. Isso é falso, né? Já provei isso pra vocês pela segunda vez. Ah, mas vamos trocar o nosso valor aqui para 6. Então agora, como a gente está utilizando o menor igual... Ah, 1000 perdões. Acabei de ver que faltou uma coisa no slide. Faltou o... Ah, não. Eu não tinha passado o slide. 1000 perdões. Viajei aqui, rapaziada. Desculpa aí. Então aqui, a gente pode... Ah, não. Faltou sim. Ei, caramba. Tô perdido. Aqui. Igual, igual. Agora está tudo certo. 1000 perdões por isso. Então, a gente já viu as desigualdades, né? Maior igual, menor igual. Espero que isso tenha ficado claro. Desculpa por esse pequeno erro. Mas era basicamente isso. Então, para o mini curso da semana que vem, a gente tem que saber utilizar essas 6 coisas. Os que a gente mais usa, que eu mais uso assim, em vez de o pessoal usando, é o maior, menor igual. Maior e menor. Sem dúvida, eles são extremamente muito importantes, porque em estruturas de repetição é basicamente através disso que a gente faz funcionar. As de seleção, a gente acaba utilizando mais o igual e o diferente, mas também dá pra ser usado no de repetição. Mas é bem estranho assim, vem analisando. É porque está repetindo e, enfim, não é muito utilizado. Mas esses dois vão ser bem importantes para semana que vem, então espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, reforçando aí. Podem perguntar pra mim, eu tô aí à disposição de vocês. 24 horas por dia. Sim, 24 horas por dia. Realmente, qualquer hora que você mandar mensagem, eu vou estar te respondendo. Ainda mais sobre programação, que é algo que eu gosto, então não tem problema. Qualquer hora, qualquer coisa, só perguntem pra mim que eu respondo, eu faço exemplo, eu faço um códigozinho ali pequeno que consigo te demonstrar aquilo ali. Então vamos lá. Pausa pra água, né? Se hidratem, sempre muito importante. Operações lógicas. Bem, esse daqui, só introduzindo esse tema, essas operações lógicas, elas vêm das portas lógicas, que é um dos níveis mais básicos de programações existentes, o nível de máquina. Porque era trabalhado apenas com sinais verdadeiros e falsos. Mas também pode ser esse verdadeiro e falso, eles podem se referir a ligado, desligado, aberto ou fechado. E eles funcionam basicamente em número binário. Por isso que nos meus exemplos eu mostro 0 e 1, e não verdadeiro e falso, por escrito. Mas bem, esses 3 componentes que eu vou falar são componentes, são circuitos integrados, mas eles foram adaptados para programação. Então, vocês vão ver que nesses 3 próximos slides eu vou estar trazendo essa imagem aqui para vocês, só mudando esse componente aqui do meio. Eu acho que vocês não estão vendo meu mouse, então eu vou passar o slide e voltar aqui para mim conseguir isso. Agora eu acho que vocês estão vendo. Bem, a função é, como eu coloquei aqui, quando todas as entradas forem 1, a saída é 1. No caso do nosso programa, não necessariamente, não, quando a gente vai programar, não vai ser entradas, mas nossas variáveis. Por exemplo, cadê? O Tony. Eu mostrei pra vocês que nesse caso o Z é verdadeiro
e o W é falso. Então, nesse caso, a E não teria como resultado verdadeiro, porque as entradas dela, né? A gente tá tentando simplificar para vocês como entradas por ser um circuito digital, um circuito integrado. Não são uma, ou seja, nosso resultado disso vai ser falso. Aqui na direita tem uma tabela da verdade, que é basicamente do circuito integrado, que mostra que quando nossas entradas forem zeros, a nossa saída é zero. Quando a nossa entrada A é zero e a B é 1, ela ainda continua dando zero porque ambas não são 1. No mesmo caso para a linha de baixo. E na última linha a gente pode ver que realmente A e B são iguais, né? Tem resultado verdadeiro e resultado é verdadeiro. Na programação, a gente usa A, AND, B e que nos resulta em resultado. Então, por exemplo, vamos voltar para o Tony e vamos escrever isso. Print Z, AND, W. Eu acho que não... Ah! Lógico, né? Surpresa pra ninguém que isso é verdadeiro. Por quê? A gente está usando maior ou igual e menor ou igual. Mas se a gente alterar o valor aqui para qualquer outro valor, isso aqui vai dar falso. Como esperado. E isso aqui também poderia ser feito, por exemplo, para outros valores. Se a gente tiver mais do que duas variáveis, a gente tiver uma variável A e B, por exemplo. E A é 2 e B é 5. B é 4. Enfim. Nesse caso, podemos dizer que deu verdade, porque x realmente é maior ou igual a 3 e 4 realmente é maior ou igual a 2, né? 2 é menor ou igual a 4. O que a gente pode mudar? A gente pode tirar o igual daqui. Por exemplo, só fazer um exemplo diferente. E a gente pode ver que isso aqui deu true. Então vamos para o próximo slide. Só rapidamente. Vamos para o próximo slide. Bem, a nossa segunda porta lógica, né? Operadores lógicos, enfim, circuito integrado, OR, ou, ele funciona basicamente da seguinte maneira. Quando uma entrada é 1 verdadeiro, a saída é 1. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Ele funcionando, ou seja, a primeira entrada é 0, a segunda é 1, e a gente pode ver que saiu no resultado 1. A tabela da verdade aqui na direita. Então, a entrada A é 0, B é 0, a saída é 0. Falso. No caso, vocês entenderam. O 0 representa falso, no caso. A entrada A é 0 e a B é 1. Agora a gente vê que a saída deu 1. Deu verdadeiro. Por quê? Porque uma das entradas é 1. E como a porta lógica ou é uma coisa ou outra, então, é verdade. Só rapidamente, a porta E pode ser interpretado como isso e aquilo. Então, sendo o E, sendo uma condição em que as duas coisas têm que ocorrer. E a ou é uma coisa ou outra, né? Então aqui, voltamos para o Tony, grandiosíssimo Tony, Toninho, se quiserem apelidar ele de Toninho. Ou Antônio, né? Antônio, Toninho, ficou legal essa analogia aí, Antônio. Meu salve aí pro Antônio no meio do vídeo, essa faz parte. Deixa eu pensar numa coisa que vai dar falso. Vamos colocar que x é igual a 0. X é igual a 0. Bem, isso aqui vai dar falso, porque a gente está usando ainda a porta lógica E. E claramente Z não é verdade. Embora W seja, o Z não é. E com a E isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai dar falso. Porém, ao trocarmos o AND pela OU, a gente vê que nosso resultado é verdadeiro, porque o W é verdade. Podemos ver aqui. Cadê? Aqui. E aqui. A gente pode ver que o W é verdade e o Z é falso. E por ser uma porta lógica ou OR, a gente vê que o resultado disso... Ah, verdadeiro. Ah, mil perdões, vocês não estão vendo. Calma. Aqui. Vocês podem ver que o W é verdade, true, e o Z é false. Vou esconder isso aqui pra vocês conseguirem ver. Nós vimos ao mesmo tempo. Eu já mostrei também que como se escreve isso aqui programando. Na real, eu vou voltar isso aqui pra cá, que eu acho que agora não tem mais nenhum problema de ver essas coisas ao mesmo tempo.
Vamos pro próximo slide. A porta lógica NOT, ela é bem simples. Eu digo que ela é mais simples das três, por não envolver tanto da lógica assim. Ela basicamente pega algo e coloca como saída o seu oposto. Ou seja, se a entrada é 0, a saída é 1, verdade? E se a entrada é 0, a saída é falso. E essa representação dá por NOT A. Então vamos abrir aqui o Tony. E eu vou aqui para vocês um pouco diferente. Eu vou apagar o A e o B. E nosso W vai ser NOT Z. E eu vou criar um segundo print aqui. Nada. Então a gente pode ver que 0 não é maior do que 3. Isso aqui é falso, tanto é que quando a gente imprimiu o valor Z, realmente deu falso. Mas ao utilizarmos a NOT, né, o circuito digital NOT, o operador lógico NOT, a gente vê que isso aqui nos resultou num true. Bem, basicamente do mini curso é isso. Espero que vocês tenham entendido. Opa, eu coloquei. Finalmente, obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido o mini curso. Desculpa aí qualquer coisa, por algum errinho ali que eu tive, pela brincadeira de chamar o software de Antônio, né, Toninho. Mas espero que vocês tenham realmente entendido. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem aí. Eu não falei brincando, 24 horas por dia, vocês podem me mandar. Eventualmente, alguns dias vocês mandarem mensagem 4 da manhã, eu não vou ver. Mas talvez em 80% dos dias que vocês mandarem eu responda. Sim, eu não durmo. Curiosidade aí do Lead. Mas, sério, qualquer coisa podem perguntar pra mim. Esse aqui é só o primeiro mini curso. Com o feedback de vocês que me falarem nesse vídeo, eu posso estar melhorando pros próximos. Eu vou estar. Bem, eu tô gravando esse vídeo dia 25. E eu vou estar mostrando eles pra vocês amanhã na reunião geral. No caso, hoje. Vou mandar pra vocês o link do vídeo, no caso desse vídeo. Então eu não vou ter gravado, se vocês verem durante até quinta, provavelmente eu não vou ter gravado o próximo vídeo ainda. Então espero o feedback de vocês pra me melhorar e pro próximo ficar melhor pra vocês verem, porque eu já sei programar. Então talvez algumas coisas aqui eu tenha passado batido, assim como eu passei no carro autônomo. Que em alguns conceitos eu não trouxe a explicação. Então, sério, me falem se alguma coisa não ficou clara. No próximo eu posso estar trazendo uma explicação de novo, posso estar melhorando. E assim a gente vai ter diversos mini cursos, então é importante que já me ajude a melhorar no começo, para nos próximos eu fazer melhor ainda. E quando a gente já estiver chegando nos últimos, eu tava apresentando esses mini cursos aí com perfeição para vocês, para ficar um entendimento claro para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí por terem visto aqui e até o próximo mini curso.